Começa agora o podcast da Jornada da Inclusão Audiovisual. Olá pessoal, eu sou Luciane Molina. E eu, Renato Senocien. Renato Rex, também conhecido como Renato Rex. E você está no podcast da Jornada da Inclusão Audiovisual. Muito bem, e hoje vamos falar um pouco sobre a história do Braille e a importância das tecnologias assistivas e de audiodescrição. Temos também convidados que já estarão com a gente. Falando primeiro do Braille, a Luciane, para quem não sabe, é professora de Braille, certo, Lu? Sou sim, Renato. E além de usuária, faz 20 anos que eu ensino Braille para alfabetização e para o letramento de estudantes cegos, e também para professores da educação básica e do ensino superior. Então, ninguém melhor do que você para contar pra gente como surgiu o método, né? É verdade, Renato. Então senta que lá vem história. Brincadeira, é um pouquinho longa, mas eu vou resumir, tá bom? O Braille tem esse nome em homenagem ao seu criador, o francês Louis Braille, que ficou cego ainda criança por conta de um acidente quando ele tinha por volta de 5 anos de idade. Ele era um menino muito inteligente e o mais legal é que ele não se sentiu limitado pela cegueira, tanto é que ele estudou em uma escola regular. Foi o melhor aluno da turma e ganhou uma bolsa de estudos para o Instituto Real dos Jovens Cegos, que ficava em Paris, pertinho do vilarejo onde ele morava. Nessa escola, ele tomou contato com alguns métodos que já existiam para escrita e leitura. Insatisfeito, criou o seu próprio em 1824 e começou a dar aulas no Instituto em 1826. Mas o novo sistema só foi reconhecido oficialmente e mundialmente depois da sua morte, ocorrida em 1852. Ele morreu muito novo, vítima de tuberculose. Interessante, hein, Lu? Mas conta pra gente, como que o método é usado? Renato, no Braille, nós, pessoas cegas ou com baixa visão, usamos as mãos para ler. Com as pontas dos dedos, reconhecemos as letras, os números e quaisquer outros sinais que são formados por pontos combinados em determinadas posições. Então, cada conjuntinho de pontos é uma letra, um número, um sinal de matemática, de química, de informática e até da música. Resumindo bastante, é isso. Legal, né? Nossa, Lu, legal mesmo, hein? E nossos convidados? Eu aposto que tá todo mundo curioso para conhecer os nossos convidados. E eu vou dar um spoiler, tá bom? Já que estamos falando do Braille e de tecnologia assistiva, convidamos uma professora de Braille e um usuário de Braille que vai nos contar tudo sobre isso. Mas a gente mesmo vai deixar que eles se apresentem, né? Olá, eu sou Regina Fátima Caldeira de Oliveira, coordenadora de editorial e revisão da Fundação Dorina Noio para Cegos. Eu nasci com glaucoma, que foi percebido pela minha mãe quando eu tinha 3 meses de idade. Passei por vários tratamentos e aos 7 anos eu perdi a visão por completo. Eu fui alfabetizada com o Braille e estudei sempre em escolas regulares. Sou formada em letras, português e inglês. Bem-vinda, Regina! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, conta pra gente como é que o Braille faz parte do seu dia a dia. O Braille faz parte literalmente do meu dia a dia, porque desde 1987 todas as minhas atividades profissionais giram em torno dele. Eu trabalho diretamente com o Braille fazendo revisão de textos mais variados, desde textos em língua portuguesa, em inglês, já revisei até textos em japonês, alemão. E indiretamente eu trabalho com o Braille orientando editores e revisores e também atuando em órgãos nacionais e internacionais voltados para o sistema Braille. A função desses órgãos é garantir que o Braille esteja sempre em dia com a evolução da escrita e atendendo sempre às necessidades de escrita e leitura das pessoas cegas. Eu atualmente faço parte do Conselho Ibero-Americano do Braille e atuei na Comissão Brasileira do Braille por 9 anos, ajudando a elaborar vários documentos que estão até hoje em vigor. E no meu dia a dia mesmo, como pessoa, né, eu sempre faço questão de usar o Braille em tudo que é possível. Faço questão de ler cardápios quando eu vou a um restaurante e fazer a minha própria escolha, nas embalagens de medicamentos, de alimentos, de cosméticos, faço as minhas anotações em Braille. Então, o Braille é parte da minha vida constantemente.
Antes de chamar nosso próximo convidado, Renato, eu quero contar que eu conheço a Regina de longa data e ela tem uma história linda com o Braille que vou pedir para ela mesma contar. E tentem não se emocionar, tá? O meu primeiro contato com o Braille foi alguma coisa um pouco mágica, porque quando eu tinha 5 anos, minha mãe começou a me alfabetizar, né? Comprou para mim um jogo de letras muito coloridas e eu já conhecia um pouquinho essas letras, mas quando eu perdi a visão aos 7 anos, né? E eu percebi, né, que a minha mãe ficava triste quando eu falava que eu queria ir para a escola como as outras crianças, né? Ela não tinha muita ideia de como é que isso poderia acontecer, mas um dia ela saiu disposta a encontrar, né, um atendimento para mim, chegou até a fundação, que era na época a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, e lá, né, ela recebeu as primeiras orientações. Depois, na próxima vez eu já fui levada, já passei, né, por um atendimento, e depois de alguns dias já uma professora veio até a minha casa para me ensinar o Braille. Então eu aprendi muito, muito rápido, porque eu queria muito aprender a ler e a escrever. E me lembro que um dia ela trouxe, né, uns cartõezinhos com algumas coisas, com umas palavras escritas, e quando eu toquei essas palavras e eu li as palavras em voz alta, foi um momento muito, muito especial para mim. Então, o primeiro livro que eu li em Braille, que foi Branca de Neve e os 7 Anões, até hoje eu sinto, né, a mesma alegria que eu senti naquele dia. E desde então o Braille, né, sempre esteve presente na minha vida. Todos os meus livros eram transcritos na Fundação, outros na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Então, os meus pais fizeram todo o possível para que eu sempre tivesse os meus textos em Braille, né, tudo que eu precisava. A minha professora especializada também fazia muita questão de que eu utilizasse o Braille, né, com bastante eficácia. Então eu me lembro que ela pedia para a professora da sala regular que descontasse notas se eu por acaso escrevesse o Braille. Eu escrevia com reglete e punção, se por acaso eu rasgasse o verso do papel quando eu escrevia, né? Então eu fui muito estimulada a utilizar o Braille, e eu acho que isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. História linda e emocionante mesmo, hein, Lu? Bom, vou chamar o nosso outro convidado para que ele se apresente também. Olá, o meu nome é Thiago Aureliano, sou formado em marketing, trabalho atualmente na parte bancária com a temática de diversidade, inclusão e acessibilidade. Também tenho a formação em consultor em audiodescrição e atuo também nas horas vagas com a oportunidade desse lindo trabalho. Sou deficiente visual total, sou usuário do sistema Braille e perdi minha visão com 12 anos para 13. O nome do meu problema é retinose pigmentar. Foi descoberto aos 2 anos de idade e aos 12 para os 13 houve a perca total. E desde os meus 13 anos de idade eu fiz o aprendizado e a inserção da metodologia Braille como um usuário. Grande Thiago, bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por aceitar o convite. Mas e aí, conta pra gente, como é que você aprendeu o Braille? Teve alguma dificuldade no aprendizado? Eu aprendi o Braille com uma professora numa escola para pessoas com deficiência visual, aqui em Curitiba, chamada APADEV. Foram algumas dificuldades que eu tive. A primeira foi a desenvolver a questão do meu tato, né? A sensibilidade para fazer a leitura, a junção também das sílabas para fazer uma leitura um pouco melhor, um pouco mais corrida, igual às outras pessoas que eu convivia, que enxergavam, né? Junto à minha convivência. E a outra foi a questão da velocidade da escrita, porque eu tinha uma máquina em Braille, então eu tinha a oportunidade de escrever isso na escola. Então eu percebi que eu demorava um pouco para escrever e isso atrapalhava às vezes, assim, eu sentia que eu tinha um pouco de dificuldade, um pouco de vergonha pelo barulho da máquina na escola e também por conta até mesmo de um ditado que era feito pela professora ou pelo professor e que muitas das vezes eu não conseguia acompanhar na mesma velocidade que os meus colegas de sala. De fato, aprender Braille não é muito fácil não. Mas com persistência e uma boa mediação pedagógica, a gente vai que vai.
E muita gente acredita que o sistema Braille só vale para a leitura de livros. E se esquece que, como uma escrita original, o Braille também nos ajuda nas relações sociais, quando está presente nos rótulos, nas placas de sinalização, nos botões de elevador, nos mapas táteis. E assim serve também para nos orientar nos espaços. É o mesmo esquema das placas, né, Lu? Só que vocês leem com as mãos. Isso mesmo, Renato. Como professora e usuária, você concorda, Regina? Eu acho que o Braille, além, né, de permitir que a gente possa ler e escrever, ele permite também que a gente possa melhorar, né, a orientação e mobilidade, a orientação espacial, possa melhorar a lateralidade. Eu acho que ajuda muito. Eu tive um professor que me ensinou a ler mapas, então na medida em que eu leio um mapa, um gráfico, né, um fluxograma, e eu me localizo ali naquele, né, naquele contexto, isso facilita muito a minha vida. Eu acho que isso me ajudou bastante, né? Então eu pegar um mapa e eu saber exatamente localizar, falar, procura uma cidade que está lá, né, a cidade tal está localizada no noroeste da China. Então eu pegar o mapa mundo, localizar lá a China e saber onde é o noroeste, isso é uma coisa que, né, faz uma diferença muito grande. Eu acho que no desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer adolescente. Então eu acho que o Braille ele tem uma função muito mais ampla do que aquela que as pessoas percebem muitas vezes, a maioria das pessoas, né? Então você poder deslizar a sua mão e aproveitar tudo que o Braille pode te oferecer e não apenas ficar tateando aqui, né, uma palavra e outra. Então você treinar a criança, né, ensinar ela a usar as duas mãos para a leitura do Braille, para que ela possa aproveitar ao máximo, que eu acho que isso faz toda a diferença, né, na educação, no desenvolvimento cognitivo de uma criança. Então eu acho que o Braille ele vai muito mais além do que a leitura e a escrita. E você, Thiago? Você se movimenta bem? Bom, eu vejo que o Braille ajuda muito, para mim pelo menos, nos elevadores. E quando existe algumas salas, alguns detalhes de número mesmo, por exemplo, assim, em relação a uma sala médica que, por exemplo, precisa ir, e existe um padrão naquele prédio para poder ajudar você a saber qual que é a sala médica, né? Então são as duas formas, mas acho que o elevador é a principal neste momento atual, para mim. O outro assunto da nossa conversa são as tecnologias assistivas, né? Ah, Renato, agora você tocou num ponto muito importante. E você sabe o que são? Eu sei, mas acho que sua explicação vai ser bem mais didática. Eu vou falar mais ou menos de acordo com a legislação, tá bom? Segundo a Lei 13.146 de 2015, que é também conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, as tecnologias assistivas são produtos, dispositivos, equipamentos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovam a autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social de uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. No caso de quem é cego, bons exemplos são os recursos dos celulares que nos permitem tanto ditar um texto ou uma mensagem, quanto ouvir uma mensagem que foi escrita para a gente. Quando se coloca o celular no modo acessibilidade, por exemplo, ali temos uma tecnologia assistiva. Mas eu quero lembrar que o Braille também pode ser identificado como uma tecnologia assistiva no campo das letras, pois foi o estudo de uma técnica que contribuiu para inserir a pessoa cega ou com baixa visão nesse universo da leitura e da escrita. Muito interessante, Lu. Thiago, quais tecnologias assistivas você mais usa? Bom, utilizo o leitor de tela NVDA, JAWS, VoiceOver através do meu próprio celular, a minha própria guia, né, que eu não sei se acaba entrando como uma tecnologia assistiva, mas a minha guia, e é isso, são as tecnologias que eu mais utilizo. Quero agradecer a participação do Thiago e da Regina e quero conversar com você, Lu, sobre uma das suas paixões, algo que faz seu olhar brilhar. Ah, eu já até sei o que é. É, isso mesmo, a audiodescrição.
chegou a sua vez de falar um pouquinho da sua história. Conta pra gente, como que você começou a atuar também nessa área? Desde cedo, a audiodescrição esteve presente na minha vida ao explorar o mundo ao meu redor. Eu nasci com baixa visão e só cheguei aonde estou porque enxerguei o mundo através da audiodescrição que era informalmente praticada pelas pessoas ao meu redor, principalmente pelos meus pais. Essa audiodescrição, ela é mais particularizada, informal e subjetiva, porque passa pela experiência e pela curiosidade. Ao questionar, estamos fazendo o papel de consultor. Indagamos sempre aquilo que nos falta para compreender todas as informações, e foi assim que a audiodescrição surgiu na minha vida. Mais tarde, me profissionalizei e enxerguei na audiodescrição uma oportunidade incrível de trabalho para encher a vida das pessoas de representações imagéticas, coloridas e vivas. Porque a imagem é viva, ela se transporta, ela se transforma a todo momento na nossa vida. Em 2010, tornei-me oficialmente consultor em audiodescrição. O roteirista, ele precisa do consultor porque quem enxerga sempre tem influências daquilo que vê e dos repertórios que enxerga com mais frequência. Agora, Renato, vamos conversar sobre audiodescrição com os nossos convidados? E claro, eles mesmos vão se apresentar. Meu nome é Bianca Vasconcelos de Oliveira, eu sou estudante graduanda do curso Bacharelado Interdisciplinar em Saúde na Universidade Federal da Bahia. Possuo deficiência visual baixa visão nos 2 olhos e sou usuária de audiodescrição. Bem-vinda, Bianca, e obrigado por topar falar com a gente. Nosso outro convidado também já está por aqui. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a oportunidade de vir conversar um pouquinho aqui com vocês. Sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, tenho 53 anos, sou pessoa com deficiência visual, sou pianista, cantor, palestrante, consultor de audiodescrição, escritor do livro Acredite Você Pode e produtor de conteúdos para a internet. Atuo como consultor de audiodescrição no mercado há 5 anos. A gente é que agradece, Ari, e fica muito feliz por você, que é muito ocupado, ter arrumado um tempinho na agenda para vir conversar e bater esse papo. Como eu sou um cavalheiro, quero começar com a Bianca. Conta pra gente como foi seu primeiro contato com a audiodescrição. Então, eu não lembro assim exatamente quando foi, porque já foi muito tempo, né, que eu tive o primeiro contato com a audiodescrição, mas 2 episódios foram muito marcantes nesse sentido. O da hashtag Pra Cego Ver, que é uma hashtag muito usada nas redes sociais. Hoje já tem até algumas derivadas, né? Eu descrevo pra você ou pra todos verem. Mas a Pra Cego Ver, até onde a gente sabe e até onde chegou o meu conhecimento, foi a primeira. E foi ali que eu me lembro, assim, um dos primeiros contatos. É uma hashtag que ela tem a função de sinalizar, né, pra pessoa com deficiência visual. Que vai se iniciar ali uma descrição de imagem, e foi ali, assim, por meio dessa hashtag criada pela Patrícia Braille. Um outro episódio foram de filmes com audiodescrição, que apesar de se ter, né, na época, isso deve ter uns 10 anos, se ter na época muitos poucos filmes, a gente já escutava falar um pouco que tinha essa nova função, né, de assistir os filmes. Só um parêntese aqui, gente. Eu conheço bem a Patrícia Braille. Ela é professora de educação especial, uma baiana arretada e uma amiga muito querida. O interessante é que ela é uma pessoa vidente, que é como a gente se refere às pessoas que enxergam normalmente. Ela aprendeu Braille sozinha, e o curioso é que ela criou a hashtag Pra Cego Ver no dia 4 de janeiro, dia do aniversário do Louis Braille. E sabe por que ela criou essa hashtag, Renato? Não sei, conta pra gente. Tô gostando de ouvir essa história aí. Como ela tem muitos amigos e ex-alunos cegos, ela achava muito ruim postar algo nas redes sociais e não descrever as imagens. Daí, além de descrever, ela começou a postar com essa hashtag. E a coisa deu tão certo que não só os amigos próximos começaram a postar. Outros gigantes
também aderiram à hashtag para cego ver, como o Google, o Boticário, a Coca-Cola. Eles começaram a usar a hashtag para cego ver. Que bacana, Luciane, fiquei até arrepiado agora. Mas eu quero saber do Ari, já que ele é consultor de audiodescrição, assim como você, Lu, como foi o primeiro contato seu com a audiodescrição? Conta pra gente aí, Ari. O meu primeiro contato com a audiodescrição foi no ano de 2007, quando fui convidado para assistir uma ópera. E olha, até aquele dia eu encarava a ópera como fosse uma coisa muito chata. Mas quando me disseram que iria ter o recurso da audiodescrição, falei, vou lá, dar uma oportunidade, quem sabe eu passe a gostar de ópera. E olha, e foi bem assim o que aconteceu. Eu com aquele fonezinho, ouvindo tudo que estava acontecendo ali, realmente eu passei a ser fã de ópera, viu? Então eu digo, a audiodescrição, ela quebra paradigmas. Ela faz com que possamos ter acesso a determinadas informações, determinadas coisas que até então eu não tinha. E a partir daquele dia eu comecei a me interessar muito por audiodescrição, por filmes, peças, musicais. Então foi assim, esse meu primeiro contato, algo que realmente eu não esqueço. Nossa, Ari, você falou tudo! A audiodescrição tem bem esse poder mesmo. É como se abrisse um horizonte diante da gente. Você concorda, Ari? Para mim, a audiodescrição tem uma grande importância porque eu enxergo a audiodescrição como uma das minhas janelas de conexão com o mundo. Não é? Porque hoje, através da audiodescrição, eu consigo ter acesso a muitas informações, a muitos conteúdos que anteriormente eu não tinha essa oportunidade. Então eu digo que a audiodescrição é uma janela de conexão com o mundo. Pelo menos essa é a minha forma de encarar a audiodescrição. Eu acho extremamente importante nos dias de hoje. Falando nisso, Bianca, conta pra gente quais são os produtos que você mais consome com audiodescrição. Produtos que eu mais consumo que tem audiodescrição? Então, o que eu mais consumo, assim, que predomina mesmo é filme. Eu assisto muitos filmes com audiodescrição, hoje em TV aberta. Sempre quando eles passam um filme, principalmente na Globo, tem audiodescrição, então eu gosto muito de sentar para assistir, né? Muitos filmes que eu sempre via as pessoas comentando e eu nunca assisti porque filme sem audiodescrição não é uma coisa que chama minha atenção. Porque filme, por ter um tempo mais reduzido, né, às vezes eles resumem muita coisa em imagens. E eu ficava muito sem entender, né, o que estava acontecendo ali naquele filme. E então eu gosto muito de sentar na televisão para ver um filme, é o que eu mais consumo com audiodescrição. Mas série também é muito bom. Tem um exemplo, né, de La Casa de Papel na Netflix. Foi uma série que inicialmente eu assisti sem audiodescrição e eu já gostei da série. Mas quando a Netflix lançou com audiodescrição, eu achei assim o máximo a série. Se eu já gostava da série, eu passei a amar, porque, gente, é uma riqueza de detalhes assim que a gente perde enorme. E quando eu vi aquilo tudo, eu passei a entender melhor a história, achei o máximo, assim. E nessa pandemia, né, como eu gosto muito de sertanejo e alguns deles fizeram lives com audiodescrição, eu consumi bastante esse conteúdo das lives, né, que tiveram. E por fim tem as imagens, né, nas redes sociais, que eu tô ficando assim muito feliz que a audiodescrição ela tá sendo disseminada nas redes sociais. Hoje em dia você vê pessoas famosas usando a hashtag pra cego ver, amigos meus que se dispõem a colocar a descrição nas fotos deles. Então eu tô achando muito legal e eu consumo muito esses conteúdos. Muito legal. Inclusive, falando de redes sociais, a Bianca é filha da Doriane Vasconcelos, que também atua como consultora em audiodescrição. Ela é uma pessoa bastante engajada, tanto é que o Instagram dela é todinho dedicado à causa da inclusão e não apenas visual. Para quem ficou curioso ou quiser seguir, o Instagram dela é Doriane_Vasconcelos.
A Doriane foi minha aluna, é uma pessoa incrível e uma baita consultora. E você, Ari, quais produtos você mais consome com audiodescrição? Atualmente, os produtos que eu tenho consumido com audiodescrição são filmes, peças teatrais, musicais e algo que eu estou sendo um dos protagonistas, que são os passeios audiodescritos, passeios pelo mundo com audiodescrição. Não tô falando que é possível colocar audiodescrição em tudo, tá aí a prova. Até passeios virtuais e presenciais podem ser audiodescritos. Aproveito para convidar você, nosso ouvinte, a vivenciar um passeio, uma visita à cripta da Catedral da Sé com audiodescrição. Está lá no YouTube, no canal Pra Todos Verem, dos meus queridos amigos Mariana e Fabrício. Aproveitem e se inscrevam lá, tá bom? É muito importante que as pessoas se conscientizem da importância de trazer acessibilidade em tudo que se refere ao audiovisual. Falando nisso, o nosso tempo está acabando e eu quero fazer uma última pergunta aos nossos convidados, Renato. Já tô ficando triste. O papo tá bom, mas vamos lá. Pode deixar que eu pergunto. De novo, vou começar pela Bianca. O que você diria, Bianca, para as emissoras e produtoras que insistem em não fazer produtos audiovisuais sem audiodescrição? O que eu diria para as emissoras que insistem em não colocarem conteúdos com audiodescrição? Olha, eu pediria para eles fazerem um teste, usarem uma venda que tapassem os olhos, né, dessas pessoas que coordenam esse tipo de projeto e sentarem para assistir um filme, um programa, né, uma novela, um comercial, né, para assistirem com os olhos vendados, algo que eles nunca tenham assistido antes e depois assistir enxergando, porque a audiodescrição pra gente é como se a gente estivesse enxergando. E aí, para eles me dizerem o quanto que faz a diferença, né, de ter a audiodescrição. Com certeza, a resposta seria que a audiodescrição é positiva. Então, a partir dessa resposta, eu faria uma reflexão. Se vocês estão vendo que é algo positivo, que é algo que vai ajudar uma parcela considerável da população, né? Hoje nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, então é uma parcela significativa, né, da população. Então, se eles acham que isso iria ajudar, que eles se colocassem no lugar, né, ou tivessem a empatia de pensar em conteúdos mais inclusivos para nós deficientes. Vai dar trabalho? Um pouco mais vai, sim. Não podemos ser hipócritas, né, dizer que eles postarem uma série sem audiodescrição e uma série com audiodescrição, que aqui tem audiodescrição, não vai ter mais trabalho. Vai sim, mas é algo que vai trazer um público maior para eles, vai trazer um destaque para eles. É algo que todo mundo sairia ganhando. A gente por ter um conteúdo acessível, eles por estarem proporcionando isso e estarem chamando, né, sendo pioneiros nesse sentido, assim, de disseminar mais conteúdos, chamando atenção. E de certa forma, nós somos muito educados pela mídia, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Então, seria até uma forma das pessoas poderem entender mais um pouco do lado da gente, de como que a gente assiste os filmes. Inclusive, eu já vi pessoas que enxergam, que acham muito mais legal assistir o filme com audiodescrição, mesmo enxergando, do que assistir ali olhando. Verdade, Bianca, você tem toda a razão. Eu também, mesmo como pessoa enxergante, eu costumo assistir filmes e séries, tudo com audiodescrição. Verdade, Renato? Essa eu não sabia. Isso é bom porque ajuda a prestigiar o trabalho de quem faz as audiodescrições. Eu acho que o Ari também vai concordar com a Bianca. Não é mesmo, Ari? Diz aí. Eu gostaria muito de chamar a atenção das produtoras, das emissoras que insistem em não colocar a audiodescrição em seus produtos. Eu digo que hoje vocês estão perdendo uma grande parcela do seu público, porque a pessoa com deficiência visual, ela é uma pessoa consumidora, ela paga os seus impostos, ela trabalha
E quando não temos um produto acessível, nós vamos procurá-lo em outro lugar. Então, eu acho que hoje, quando o empresário desse segmento tem o olhar de trazer aí a audiodescrição em seus produtos, ele está agregando valor. E com isso, ele traz um novo público, um público que consome, um público que tem opinião, um público que poderá fazer aí uma grande diferença para você. Porque hoje, quem tiver com acessibilidade sempre estará um passo à frente. Esse é o recado que eu deixo aí para as produtoras, para as emissoras. A audiodescrição não é luxo. Não tenha certeza, a audiodescrição é acessibilidade. É isso aí, Ari. A gente consome tanto quanto quem enxerga, e as pessoas precisam se conscientizar disso. Eu adoraria continuar aqui falando sobre tudo que envolve acessibilidade audiovisual, mas a gente tem que ir, né, Renato? Luciane, tá acabando o nosso tempo. Quero agradecer mais uma vez o convite para dividir com você a apresentação desse podcast. E é claro, né? É sempre uma honra falar desses assuntos e eu me sinto muito privilegiado, pois eu aprendo muito com você e com nossos convidados. Eu que me sinto honrada de estar ao seu lado nessa apresentação. Muito obrigada a você. Mas antes de ir embora, eu vou deixar uma super dica. É o canal Look by Sound, da minha parceira de trabalhos audiodescritos, Lígia Ribeiro. O canal possui diversos episódios com audiodescrição, desde trechos de filmes, animações, obras de arte, exposições, filmes publicitários. Todos feitos com muito carinho e profissionalismo para você apreciar essa arte de ver com palavras. Quero agradecer aos nossos ouvintes e avisar que em breve tem mais um episódio do podcast da Jornada da Inclusão Audiovisual. Lu, grande beijo e até a próxima semana. Beijo, gente. Beijo para todos vocês. Beijo, Renato. Lembrando que ainda estamos em pandemia. Cuidem-se e cuide de quem é importante para vocês. Até a próxima!